Não tem jeito, quando a gente começa a investir, a gente acaba errando várias coisas, mas isso podia ser evitado se a gente recebesse alguns conselhos, algumas dicas. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, mas não recebi. E agora eu estou passando para vocês não errarem as mesmas coisas. Então eu vou falar 5 dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a investir. Se você quer saber quais são essas dicas para não errar mais e fazer do jeito certo, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar e explicar tudo certinho. Então, bora lá! Fala galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, a gente está aqui no canal Espaço do Investidor. Esse canal que, se você não conhece ainda, vai te ajudar a investir do jeito certo, vai ajudar você a ganhar mais dinheiro e fazer o seu dinheiro render ainda mais. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhada que tem vários vídeos aí para você dar uma olhada. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que são dicas para você que está querendo começar a investir em fundos imobiliários, ou se você já começou, mesmo que você já invista há algum tempo, mas ainda não sabe essas dicas, vai ser muito importante para você entender melhor como que funcionam os fundos imobiliários. Então, se você quer sempre mais dicas aí no seu YouTube aparecendo para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ver quando sair vídeo de dicas como essa aí para você, certo? Deixa o like porque vai mostrar que você gostou do vídeo, que você aprendeu alguma coisa, certo? Então ajuda a gente nisso e a gente vai falar sobre como que você vai fazer para não errar mais na hora de comprar os fundos imobiliários e na hora de vender também e na hora de ganhar dinheiro. Então, fica ligado que a gente vai começar falando 5 dicas para você não errar mais quando estiver começando ou até um pouco mais avançado. Vamos lá. E a primeira dica para vocês é dar uma olhada na vacância do fundo. Muita gente nem sabe o que quer dizer vacância, então eu vou explicar para vocês que é um indicador muito importante na hora de comprar o fundo. Bom, vacância é o quanto de imóveis que estão vagos, ou seja, o quanto de imóveis que não estão dando renda. Já que imóveis, os fundos imobiliários, eles precisam de inquilinos, pessoas que estejam alugando para ganhar dinheiro e aí sim transferir esses dividendos para vocês. Ou seja, quanto mais lugares vagos, quanto maior a vacância, menos o fundo vai receber e menos ele vai te pagar de dividendos. Às vezes você encontra lá um fundo muito barato, você não sabe por que ele está barato, você acaba comprando só olhando o preço dele, só que aí você vai olhar lá nos relatórios dele e a vacância dele está muito alta, ou seja, tem muita gente, tem muito lugar que não tem pessoas pagando aluguel. E é por isso que ao longo do prazo, ao longo do tempo, os dividendos eles vão caindo e o fundo até pode ter muito prejuízo com isso, já que ele precisa de lugares e de pessoas que estejam alugando para ganhar dinheiro. Então, uma das coisas mais importantes que você tem que olhar é a vacância. E isso, depois da pandemia, ficou ainda mais forte, já que muita gente parou de alugar as coisas, por exemplo, escritórios que começaram a usar home office. Então, muitos escritórios pararam de alugar imóveis fixos para a sede deles e começaram a ficar em casa. Então, você tem que prestar atenção em qual é o índice de vacância do seu fundo que você quer comprar para ver se ele está em um índice bom ou se ele tem muita gente, muito lugar que não está alugado. Por isso, é muito importante você olhar a vacância. Segundo, é você saber quais são os imóveis que o fundo imobiliário ele investe. Primeira coisa que você tem que saber, e quando eu comecei eu nem sabia e nem entendia direito, é se o fundo é de papel ou se ele é de tijolo. Então, você tem que ver lá, vai estar nos relatórios dele, tem alguns sites que mostram isso para vocês, de qual setor ele faz parte, aonde que ele investe. Se ele é de tijolo, ele vai investir em imóveis, vai investir em terrenos, em shoppings, em escritórios, em galpões, enfim, coisas que você consegue lá ver. Então, você precisa ver qual é o setor. É o setor logístico? É o setor de shoppings? É o setor de bancos? Enfim, porque dependendo do setor, ele vai estar bem ou ruim. E dependendo do setor, você vai poder colocar mais ou menos dinheiro em determinada época, já que cada setor se beneficia ou não em determinadas ocasiões, né? Por exemplo, mais uma vez a pandemia. Alguns setores que tomaram mais prejuízo do que outros, e aí muita gente tinha imobiliários de tijolo, que, por exemplo, shoppings que pararam, então levaram muito prejuízo. Por isso é muito bom você entender isso. E os fundos de papel, que você vai ver, eles investem em dívidas, ou seja, em certidões, certificados,
que depois eles ganham em recebíveis de fundos imobiliários também. Por isso que você não consegue ir lá visitar. É um fundo que investe em outros fundos também, certo? Por isso é muito importante você entender isso e ver e saber aonde que você está colocando seu pé lá. Se é do fundo de tijolo, se é um fundo de papel, até se é um fundo híbrido, que tem um pouco de cada um, que são fundos muito interessantes, já que tem um pouquinho de cada um. E a gente já fez vídeos sobre fundos híbridos, a gente já fez alguns vídeos explicando sobre eles, então dá uma olhada que a gente vai colocar aí para vocês verem quais são os fundos que são híbridos que você pode dar uma olhada para ver se você quer comprar. A terceira dica é você comparar o preço atual do fundo com o valor patrimonial dele, ou seja, o que isso quer dizer? É aquele que a gente fala sempre que é o P sobre VP. Então você vê o valor patrimonial dele, que é o valor que ele tem dos imóveis, dividido pelo tanto de cotas, você vai achar o valor patrimonial dele, e o preço atual é o preço que você está vendo lá para ser negociado, o quanto você vai conseguir comprar no momento, que oscila todos os dias, várias vezes no dia ele oscila. Então você vai ver se esse fundo está mais caro ou mais barato do que o valor patrimonial, porque tem muita chance de você comprar um fundo com um valor muito mais alto do que deveria ser, e você vai acabar perdendo dinheiro, porque conforme o tempo ele vai se desvalorizar e você vai perder valor patrimonial. Então dê uma olhada e faça essa conta que você vai achar o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Se esse P sobre VP der maior do que 1, quer dizer que você vai estar pagando mais caro. Então, quanto mais do que 1, você vai pagar muito mais caro. E se tiver 1, seria o preço justo, o preço exatamente pelo valor patrimonial. E menos que 1, quer dizer que você está pagando mais barato que o fundo deveria ser. Então, você está pagando meio que com um desconto. Mas, claro, você tem que olhar outros indicadores. Do mesmo jeito que eu já disse, que tem a vacância, tem os dividendos, tem vários indicadores que você tem que olhar além do preço, mas esse é um muito importante que você tem que ver. É o P sobre VP, você sempre fazer o cálculo, ou tem alguns lugares que já dão esse cálculo pronto, já dão o valor, mas maior do que 1, ele está mais caro, e menor do que 1 está mais barato. Vale muito a pena você ver para não comprar um valor muito mais alto do que deveria ser, certo? E a quarta dica, que essa dica é muito importante, muita gente erra nisso, é comprar um fundo olhando só o último dividendo do mês. Por que isso? Às vezes a gente compra lá um fundo e a gente vê que teve um dividendo muito alto, a gente fala, caramba, deu muito mais que 1%, eu vou comprar esse fundo. Só que aí a gente vai ver a média dos últimos meses e não foi exatamente esse valor. E aí você vê no próximo mês, o valor caiu completamente, aí você fica muito triste, você acaba desistindo até do fundo, porque não adianta você só olhar um mês, você tem que olhar a média. Tem alguns fundos mesmo, já aconteceu isso comigo, teve um fundo HGLG que tem meses que ele dá um salto muito grande nos dividendos, e aí eu no começo comprei esses fundos e eu percebi que no próximo mês e nos outros meses ele não deu mais aquele dividendo, e aí acabei me ferrando, né? Mas é um bom fundo, eu consegui depois entender o que ele fazia para perceber que de tempos em tempos ele aumentava mesmo esses dividendos para os cotistas. Mas o importante é que agora eu olho sempre a média. Quanto que ele está pagando no último ano ou nos últimos 5 anos, sei lá. É muito importante você olhar isso para você saber se ele tem a constância de sempre pagar igual ou se tem alguns momentos de alta, alguns momentos de queda dos dividendos. Por isso, não olhe só o último dividendo, cara. Isso vai fazer você errar muito e comprar um fundo errado, que às vezes você tem muita expectativa nele, você faz a conta lá, deu um dividend yield muito grande, só que você vai ver no próximo mês não vai ser aquela mesma coisa que você esperava, certo? Então é muito importante isso, olhar todos os dividendos, porque, como a gente sempre fala, o dividendo não é garantia que você vai receber a mesma coisa no próximo mês. O último dividendo não é previsão para o futuro, você sempre vai ter que ver, cada mês é uma consequência, cada mês tem o seu jeito de pagar o dividendo. Por exemplo, existem vários fatores que vão fazer o dividendo subir ou diminuir, então não adianta prever isso. E, por último, a quinta dica é que você tem que ver qual é a liquidez do fundo que você estiver comprando. O que é isso? É quanto que esse fundo é negociado por dia. Porque às vezes você compra um fundo que ele tem pouca liquidez, e aí se você quiser vender ele, você vai
achar muito difícil, vai ser difícil você vender ele, e aí você vai ter que acabar vendendo por um valor menor do que você queria, e você vai acabar perdendo dinheiro com isso. Então, fundos que têm uma liquidez muito grande, que são negociados várias vezes por dia, várias cotas por dia, vai mostrar que ele vai ser um fundo mais fácil de você vender ele, ou seja, vai ser um fundo que você vai vender pelo valor que você quer, que vai estar lá na hora um valor mais atrativo para você e para quem quiser comprar também. Então, olhar na liquidez é para você ver quando você vender o fundo. Mas é muito importante você ver fundos de maior liquidez, porque vai te ajudar nessa hora. Fundos de menor liquidez é arriscado, então pode ser que valha a pena, mas pense bem antes de comprar fundos com liquidez mais baixa. E depois que você entendeu essas 5 dicas, todas as vezes que você for comprar um fundo, você vai ter que olhar para elas e ver se realmente aquele fundo é o fundo que você realmente tem que comprar. Se vale a pena, se é um fundo que vai te dar bons dividendos, se é um fundo que você vai conseguir vender fácil, se ele tem uma alta ou baixa vacância e de qual tipo que ele é. Você entender sobre o fundo e como ele faz para ganhar dinheiro, quais os imóveis que fazem parte dele. E depois de tudo isso, você com certeza vai estar muito mais preparado para comprar fundo imobiliário e não vai errar mais. Cara, essas dicas elas valem muito a pena. Eu queria ter tido essas dicas quando eu comecei. Então, se inscreve aqui se você gostou dessas dicas e vocês querem mais. Deixa um comentário aí pra gente, curte, que vai fazer o vídeo levar para mais pessoas essas informações que muita gente precisa delas para não errar mais na hora de investir e na hora de comprar os fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até o próximo vídeo. Falou!